Gente, a gente está aqui na farra, aqui no intervalo aqui com a Giovana, mas estamos de volta com a Elizabeth Rodrigues e a gente está batendo papo aqui sobre o papel da figura paterna aí nas relações familiares. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do abandono, né, Elizabeth? Vamos. Que daí é uma parte muito complicada e que a gente sabe que gera consequências terríveis aí na vida de crianças, adolescentes, até enquanto adultos. Tem muita gente aí que ainda sofre dos famosos, como os americanos chamam, daddy issues, né? É verdade. Olha, bom, então vamos ver isto que é lamentável, que a vida e a felicidade são o fim. A criação dos filhos para a felicidade, a vida, isso é o fim. A subsistência é o meio. A pessoa trabalha com o meio da subsistência para criar uma família harmônica, para prover condições aos filhos, para a felicidade. Só que, na atualidade, há uma inversão dos fins com os meios. O meio, que era a subsistência, virou o fim. Então, a pessoa vive para se sustentar, vive para buscar dinheiro, vive para... Agora, o que acontece no meio é a atenção que pode dar ou não para os filhos ou para a família. Não tenho tempo, eu tenho que correr de um trabalho para outro. Então, esta atualidade inverteu fins e meios. Por isso é que as crianças ficam sem modelos, sem referências, sem raízes. O que seria de uma árvore se ela crescesse a partir do caule? Ela ia ficar desequilibrada, ela ia ficar sem a consistência daquilo que lhe move, que lhe segura. Então é isto. Gerou a geração que não tem perspectiva de futuro. A geração que é apática contra o seu momento, a geração que muitas vezes não trabalha. Existe um número imenso de adolescentes no Brasil, e já chega a milhões, que vivem dependendo da casa dos pais ou dos avós e que não saem de casa para trabalhar. E, na maioria das vezes, termina uma parte do estudo e não continua. É o que se chama a geração neném. A geração que nem trabalha, nem estuda. Por quê? Por quê? Porque ela não tem motivação, ela não tem estímulos, ela não tem desafio, ela não vê nada, ela vê só um mundo artificial, virtual, que é o mundo da internet, onde ela passa todo dia jogando com desafios e tal. Então, quer dizer, a presença do pai é importante. Por exemplo, Giovana, hoje de manhã, antes de você sair para a escola, o seu pai estava brincando com uma coisa, não estava? Tava. E o que era? Ele pediu... Brincando com a gente. Isso. Aí ele... Comigo e com a minha irmã. E aí ele disse assim, sai da frente, por favor, que eu vou passar com o meu. Não. Era, não era? O que era que ele estava em cima de uma tábua, andando? Ele tava em cima do skate. Ah, Do skate. de manhã Gente, cedo, Giovana, antes de sair para a escola, ele estava brincando com skate, né? E o que você achou dele brincar com skate? Legal. Pois é. Então, às vezes o pai vai saindo para o trabalho e está ocupado porque tem uma reunião, mas custa ele sair do quarto para a sala em cima do skate? Tchan. Já fazer é o alguma momento coisa. em que ele dá alguma coisa para a criança se lembrar. Então, isso é que a gente pensa. Nós não podemos dizer agora, olha, parem de trabalhar, deixem de prover suas casas, porque tem que viver para os filhos. Não, tem que ter o bom senso. A ausência é o pior, a indefinição. Aí eu penso, essa indefinição que você falou é ponto-chave. Aí eu penso no caso das mães solteiras, no caso dos pais separados, a quantos fica essa criança? A quantas fica? Então, tem uma coisa chamada coração. Ele faz assim, e ele bate, e ele pode bater forte. E isso é a nossa autoestima. A mãe separada, eu digo, ame-se muito. Você é forte, você é valorosa. Se você tiver grande amor e autoestima por você, não vai fazer diferença a criança ser filha de pais separados. Mesmo que o pai pise na bola e não compareça, não ligue no aniversário, por favor, não diga, tá vendo? Seu pai, eu não disse? Por isso que eu me separei dele. Não, seu pai deve ter tido algum problema, mas ele ama você. Você vai ver que depois você vai falar com ele. Então, a autoestima que o pai separado precisa ter e que a mãe separada precisa ter é de se amar tanto e de amar tanto a esses filhos que possa prover um lar de harmonia, de equilíbrio, e não de lamúrias, e não de vitimização, e não de ofensas, e não de a culpa é sua, porque, na verdade, isso pode aplacar um pouco a ira da separação, mas vai acabar, provocar sequelas tão profundas na autoestima do seu filho e da sua filha, que depois serão irreversíveis. Tem uma coisa também que eu queria te perguntar, Elizabeth, que é sobre a amizade entre pai e filho. Ai,
Isso tem limite? Porque tem muita gente que às vezes fala, você não pode ser tão amigo do seu filho porque ele deixa de te respeitar, vamos dizer assim, e leva na colegagem, né? Tá certo. Tem esse limite, isso existe, não? Bom, eu sou fã de Henri Vallon. Henri Vallon disse que a afetividade é a mãe de tudo. Primeiro, as emoções. Então, quando o pai olha a filha nascendo, né? Eu olhei um pai, quando a filha nasceu, ele disse para ela, minha filha, eu sou o teu pai, aquele que conversou contigo 9 meses na tua barriga. Eu sempre estarei contigo, perto, jamais te abandonarei. Então, essa coisa da emoção vai construindo um conjunto de emoções que forma a afetividade. E penso que trabalhar limites com as crianças, com os nossos filhos, é muito mais viável que se trabalhe os limites, é muito mais eficiente que se trabalhe limites dentro da afetividade. Mas chega a hora do não. Eu só vou para a escola se eu puder depois comer o sanduíche que eu gosto. Não. Existem coisas como escola que são negociadas. Já para a escola. Então, existe a diferença entre você ter uma afetividade cheia de redes e conexões emocionais e chega na hora do não vou tomar banho. Vai tomar banho? Quem Como não toma assim? banho, bichinho, já para banho. Como assim não vou tomar banho? Quer dizer, uma coisa não impede a outra. Agora, existem coisas inegociáveis. Alimentar-se, fazer higiene, ir para a escola e cuidar da saúde, isso não se negocia. Agora, se vai brincar na casa do coleguinha, isso aí eu posso negociar, dependendo, entendeu? Existem coisas negociáveis, mas existem inegociáveis, e nisso os pais podem dizer um bruto não, rindo, sorrindo e já pro banho. Até porque a criança e o adolescente, eles gostam. A gente acha que não, que eles ficam jogados, mas eles gostam disso. Gostam de ter limite, gostam de regras. Isso a gente conversa. Piaget sempre diz, o lúdico é o infantil. A criança aprende pelo lúdico, a descoberta e o prazer da descoberta. O lúdico tem regras. As crianças gostam dos jogos. As crianças gostam do vôlei, do basquete, da bola, de tudo. Tudo tem regras e elas gostam disso. A criança, eu já falei com jovens cujos pais não ligavam para que horas elas chegavam da boate. E ela era triste. Aí a mãe dizia, lá vem minha mãe buscar. Ela disse, você é que tem sorte que sua mãe vem buscar. A minha, não interessa a ela a hora que eu chego. Tá Era uma nem aí, criança, era uma adolescente triste. Então, pais, continuem sendo os pais chatos, afetivos. O não rindo com sentido. Que não faça da criança bola de ping-pong, que o pai diz, não vai, a mãe diz, vai, não vai. Resolva sua diferença dentro do quarto e digam sim ou não com sentido para criar uma criança com autoestima e com felicidade. Giovana, e o que você quer dizer para o seu pai no Dia dos Pais? Feliz Dia dos Pais, pai. Eu te amo. Manda um beijo. Manda um beijo para aquela câmera bem ali, ó. Oh. Manda um tchauzinho aí, Giovana, que a gente vai pro intervalo agora e eu volto já já. Tchau.